Bom dia, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes nesta manhã de sábado, como todos os sábados, entre 11 e meio-dia. Hoje vamos projetar os jogos da dupla Grenal neste final de semana. O Grêmio, neste sábado, 6h30 da noite, contra o Fluminense no Maracanã, Schuster versus Ronaldinho. E o Internacional, amanhã, 4 da tarde, diante da Chapecoense, no Beira-Rio. Conosco no programa, Luiz César Souto de Moura, ex-diretor de futebol do Internacional. Paulo Pelaipe, que hoje é profissional do futebol. E o narrador, José Aldo Pinheiro, da rádio Bandeirantes FM 94,9 AM 640. Eu não disse a função do Paulo Pelaipe, porque eu quero que ele diga. Uns dizem gerente remunerado, outros dizem diretor remunerado, se é diretor dá a impressão que tem a ver com o clube, né? Outros dizem manager. Como é que você gosta de ser chamado para eu te adjetivar até o final do programa? Bom dia, César, bom dia, Zé Aldo. Bom dia, Rec, bom dia. Que camisa do Zé Aldo, hein? Isso é só no sábado que ele usa, porque senão ele anda todo empiriquitado durante a semana. Vai sobrar para mim hoje. O Zé Aldo aqui fez revelações para mim e para o Dr. Souto, nós ficamos estarrecidos. Nós que já, né? Por isso que é bom chegar na hora do programa. Chega às 11 em ponto, que daí não precisa ouvir essas histórias. Souto, ficamos assim, queremos até ver como é que ele faz isso. Entendeu? Tá, é um monstro. Vamos pular essa parte. Lá no Flamengo, foi o último clube que eu trabalhei, eu era o diretor executivo de futebol. Então depende do clube, depende quando eu trabalhei no Grêmio, eu também era diretor executivo. No Internacional eu também tenho diretor executivo. Tem o diretor executivo. É o Roberto Melo, né? Não, o Jorge Macedo. Você já esqueceu que era gremista um dia, Pelaipe? Vai morrer gremista ou hoje você tudo futebol clube? Eu devo a minha trajetória toda, primeiro ao Gondoleiros que eu iniciei, lá em 1977, ao futebol de salão. Nós somos do tempo da bola pesada. Futebol de salão futsal é agora, com a bola. Para freira. Com a bolinha, a bola que quica. Nossa bola era a bola pesada. Eu dominava no peito aquilo ali. Claro, verdade. E caía. Mas iniciei lá no Gondoleiros. Tudo bem lá em São Luís Gonzaga. Em 77, eu fiquei no Gondoleiros 77, 78 e 79, e depois fui convidado para vir para o Grêmio, pelo doutor Eno Galaça Lima e pelo Neiro Mota, na administração do presidente Hélio Dourado, e fiz uma trajetória no Grêmio que me abriu as portas. Então, essa posição, jamais meus filhos, os dois são gremistas, entendeu? Minha mãe é colorada, meu irmão é colorado, mas então tá. Meus filhos, meu pai era gremista. A pergunta mais traída que sempre te fizeram e vão morrer fazendo, porque eu não sei se o Inter um dia vai te convidar para trabalhar lá. Acho que até competência tem, de sobra, não tem problema nenhum. Não, mas é a mais traída, mais filho da mãe, é essa pergunta. Você trabalharia no Internacional? Tu nunca pode falar de uma coisa que não aconteceu, entendeu? Não pode dizer, como nunca teve o convite, não pode, até seria falta de ética da minha parte. Não, mas não é tu que está se oferecendo, sou eu que estou te perguntando. Não, mas mesmo assim, eu mas pauto a minha vida. Não é o Macedo que está hoje. O Jorge Macedo está lá, já teve o Chumbinho, lá o Nilton Dumont, teve pessoas competentes. Então, isso aí não se fala. E até pela relação, e o Souto sabe disso, aqui no Rio Grande do Sul é bem diferente de outros centros. No Rio de Janeiro, o presidente do Fluminense, Francisco Horta, foi superintendente de futebol do Flamengo, o maior rival do Fla-Flu. Essa aí? E foi, entendeu? Hoje o presidente do Vitória da Bahia trabalhou, o Paulo Carneiro, trabalhou no Bahia. Está respondendo. E trabalhou, e está trabalhando hoje, é o diretor executivo. Não está respondendo. Ele está dizendo que aqui é mais difícil. Não, mais difícil. Respondendo. Que não trabalharia? Não, ao contrário. Ele está dando exemplos de quem não se imaginava pudesse ir de um clube para outro e que foi. Não, mas ele está dizendo que nesses estados se permite. Estados. E aqui é difícil. Aqui a rivalidade é muito forte. A gente já estive no Nordeste, estive em São Paulo, estive no Rio. Tu acha que pode apanhar na rua? Eu nunca vi. Ou ouvi alguma bobagem? O Yura não aceitou assinar com o Inter e o Gamarra disse que jamais jogaria no Grêmio. Isso aí é meia verdade. O Yura não passou nos exames médicos. Eu já disse isso para ele.
Mas tem outro. Igual o Renato Portaluppi, que esteve na sala do Borba para acertar com o Internacional. Igual o Darley, que deu entrevistas para mim na antiga TV Guaíba, dizendo que jogaria no Internacional e falou com o Fernando Carvalho na praia. Tem muita mentira nisso aí. Desculpa. Mas há outros exemplos, então, se esses não servem. Por Me exemplo, dá um que sirva. Falcão, sondado pelo Grêmio, foi convencido pra que treinar. nem aceitasse. Para treinar. Não. E não sei se hoje não aceitaria. Não foi convencido. O Falcão, e eu fazia parte da diretoria, mas não estava na reunião, mas sei a conversa que houve. Felipe acertou com o Inter e uma senhora ligou para ele e devolveu, hein? A conversa do Falcão foi na casa do José Otávio Germano, com o Falcão, com o Denis Abraão e com o Valandro, Eurico Valandro. E o Falcão disse que naquele momento estava numa posição no jornalismo e agradecia muito o convite, mas que não tinha ambiente, não tinha condições naquele momento para treinar o Grêmio. E até deu duas sugestões na época para o Zé, o Otávio ali conversando. Uma foi o Tite. Se o Grêmio tivesse dinheiro, pegasse o Bianchi na Argentina. E se não tivesse dinheiro, fosse a Serra e pegasse o Tite. Foi da conversa que surgiu, isso aí todo mundo sabe, é público e notório. Agora tem duas versões dessa conversa. Tem uma que o Falcão não era para ser. Foi conversado e tal, mas não era Foi só sondado. o Falcão. Tinha vários na lista. Agora vai falar o reacionário José Aldo Pinheiro. O meu lado colorado não conseguiria imaginar o Falcão vestindo a roupa do Grêmio. E o meu lado gremista não conseguiria imaginar o Falcão vestindo a roupa do Grêmio. Teu lado gremista e o teu lado colorado vai até Foguinho, vai até Enio Andrade, vai até Otacílio Gonçalves, vai até Ernesto Guedes, vai até Cláudio Duarte. Esse exemplo que aconteceu aqui, para mim, assim, um dos maiores treinadores que teve o Rio Grande do Sul é o Enio Andrade. Todo mundo não é reconhecido, não é falado. Ele era campeão não do é falado 54. não era falado por mim, falado por gremistas, por colorados, por desportistas, pela imprensa em geral. O Enio Andrade perdeu um campeonato gaúcho em 1980, 0-0 no Beira-Rio. O Paulinho. Para o Paulinho, o capitão Piranha. Paulinho Piranha. E 10 dias depois, o Rafael Bandeira e o Verardi estavam na casa do Enio Andrade para contratá-lo para ser o treinador do Grêmio, para dar o primeiro título brasileiro do Grêmio em 81. Isso é conhecimento de bola. Ele ia ser demitido do Internacional e o Grêmio aproveitou. Não, foi dito que não ia ficar no Internacional. E quando o Grêmio soube, o Grêmio não renovou com o treinador que foi campeão, o gaúcho de 80. Pela primeira vez na era Beira-Rio, o Grêmio só tem duas voltas olímpicas festejando o título em toda a história do Beira-Rio desde 1969. Foi em 1980, nesse Grenal do 0-0, com o Rafael Bandeira dos Santos de presidente, e depois em 2006, quando o Pedro Júnior fez o gol, que o Grêmio ganhou o campeonato de nuca. Gaúcho. Mano, mas valeu, né, doutor? Valeu. Para querer anular o gol. Para lá um pouquinho, Enio Andrade não Para querer anular o gol depois de 10 anos. Enio Andrade não foi formado na base nem de um nem de outro. Ele foi treinador, ele foi jogador no tempo do Cruzeiro. Mas saiu de um clube 15 dias depois e foi para outro. Não, o José Aldo quer dizer que quando é muito identificado. Mas eu te dei Cláudio Duarte e Foguinho, 2. A discussão que existe Oswaldo Rola, quando foi para o Internacional em 68, meu Deus, ninguém acreditava, não é verdade? Pela história com o Grêmio. Até quero me desculpar com o doutor Souto, porque eu estou monopolizando aqui, mas o Falcão, a discussão que existe hoje em 100 anos de história do Inter... você é o assunto. Não. Em 100 anos de história do Inter, mais que isso, se discute quem é o maior ídolo da história colorada, e Falcão é um deles. O maior ídolo Imaginar esse cara vestindo a camisa do Grêmio? O maior ídolo da história do Grêmio chama-se Renato Portaluppi. Foi campeão em 83, em dezembro. Em janeiro de 2004, estava na sala de Roberto Borba. Pergunte ao seu Otacílio Gonçalves, que está aí vivíssimo nos assistindo, o seu histórico. O REC não dá, o REC é um liberal. Testemunha, lá em Rosário, na minha terra, de dizer, eu conto a história, não dou morto por testemunha. O REC não dá 84, eu falei, né? Por testemunha. Ele dá o contexto. O REC não dá morto por testemunha. Não. Eu não sabia disso aí, honestamente. Mas então eu vou acalmar os espíritos de ambos. Morto por testemunha, agora eu entendi. Tem uns que citam o cara que já morreu. O testemunha disso é o falecido fulano. Vou acalmar os espíritos do REC e do Pelaipe. Falcão jamais trabalhará no Grêmio e Renato Portaluppi jamais trabalhará no Inter. O Zé Aldo gosta de contrariar o óbvio. Não. Sim, porque daí dá debate. Aí vira aquela coisa infernal. Eu te citei um fato. Sim. Fato.
84, recém-campeão do mundo pelo Grêmio, esteve ali. E outra, o Falcão, se for convidado agora, eu não sei. Je ne sais pas. Se ele vai treinar o Grêmio. E o Peládio, se for convidado para trabalhar no Internacional, vai trabalhar e bem no Internacional. Porque agora ele é profissional. Se tu falar francês, você derruba, né? Não, a palavra anula tudo. Tem uma palavrinha que resume tudo. Profissional. O Danley, que agora prega que não trabalharia no Inter, foi pedir emprego no Internacional. Neste momento, o Falcão não trabalharia. Aqui, ó, eu guardei essa história 200 vezes. O Danley falou 3, 4 vezes no ar que queria ser goleiro do Internacional para se vingar do Grêmio. Essa relação de amor. Tanto é que na eleição agora, um grupo político ligado a geral me pediu imagens da TV Guaíba da época com esse programa que ele estava junto com o Fabiano. E eu não dei, obviamente, porque eu não vou ficar fazendo futrico político, até porque uma que eu não tinha as imagens. E outra que eu disse, olha, perguntem lá na TV, detentora das imagens. Uma pergunta singela, o Pelado virou um baita de um debate. Não, e é bom. Futebol é bom por isso. E é sábado de manhã, vale. Eu estou pensando assim... Não, a gente nunca tem tempo de debater essas coisas. São dois assuntos que eu que desconhecia... Para de pipocar que tu ia para o Inter e pronto. Não, eu desconhecia perfeito. Esse assunto eu desconheço, porque a identificação do Darley com o Grêmio é muito forte. O Darley... Para mim, entendeu? Porque eu não vi o Lara jogando, o pessoal fala muito, mas o Danley, eu acho que foi um dos maiores atletas do Grêmio, vitorioso. E um detalhe, e o Danley, para mim, na minha opinião, fez uma das maiores atuações que eu vi um jogador fazer num Grenal. Foi quando houve uma mudança de treinador no Grêmio, eu acho que foi 2003, se não falha a memória, quando o Tite saiu e veio o Dario Pereira. E aí mudaram toda a comissão técnica. O Grêmio tinha um extraordinário treinador de goleiros que logo depois o Inter pegou, o Hilo Roxo. E trouxeram um preparador físico que era maratonista. E era para ter terminado o Grenal. Não era. Correndo. O Dario Pereira trouxe. Eu estava no Olímpico, assisti o jogo. O Grenal era para ter terminado 6 ou 7 ou 8-0 para o Internacional. E o Darley teve a maior atuação que um atleta, que eu já vi um atleta ter. Baita goleiro. Em termos de futebol, então. E agora, e a gente vê assim, o amadurecimento do Darley, eu tenho visto as entrevistas dele. Excelente. É meu amigo. Está indo muito bem como deputado federal, então acho que é importante isso, quer dizer. Outra coisa, nada vai desmistificar a história do Darley. Mesmo que ele tivesse jogado no Inter, no Grêmio. Porque ele ganhou tanto. Ele se entregou tanto, ele provocou tanto, ele comandou tanto a torcida do Grêmio que nada iria diminuir. Nada diminuiu o Tinga, que se declarou colorado e ainda é amado pela torcida do Grêmio. A minha estreia em Grenal como dirigente foi um Grenal que o Grêmio ganhou de 4-2 do Internacional. 2 gols do Tinga. 2 gols do Tinga, um gol do Rodrigo Mendes e um gol do Zinho. E 2 gols do Luiz Cláudio. O Internacional terminou o primeiro tempo 3-0. Fábio Pinto e Luiz Cláudio. O Internacional fez 2 gols, fez 3-2, logo depois o Zinho fez o 4-2. Dois gols e eu, por exemplo, tenho pelo Tinga um carinho e uma admiração, porque acima do jogador de futebol está o ser humano, a pessoa. O Tinga é uma pessoa... fora de qualquer... Fora, assim, de série. Então, fora de qualquer comparação. O nosso produtor, o Marcelo Sazani, sabe tudo. Ele foi Gauchão de 2001 e o Inter foi Luiz Cláudio e Fábio Pinto. Ele tem uma memória que eu vou dizer. Doutor Luiz César Souto Moura, o que está errado no Internacional? O que está certo no Internacional? O que tem que ser consertado para ontem? E o que vai piorar e o que pode melhorar? Nossa, só isso? Dá para tomar uma pinguinha antes? É um rancho inteiro. Mas é para poder deixar ele falar à vontade. Não, a questão é a seguinte, eu penso que não é pelo fato de hoje militar politicamente na oposição do Internacional que eu vou desfazer o que a diretoria está fazendo. Eu acho que o presidente, quando diz assim, eu não vou vender jogadores, durante uma Libertadores ele está correto. Ele tem que deixar claro que... Mas não foi essa a frase. Eu só vou vender em janeiro. Sim.
Ele consertou depois. Sim, mas assim, eu só vou vender em janeiro. Tá bem, está na Libertadores, tem a perspectiva, está evoluindo bem, tem a perspectiva de ganhar a Libertadores, tinha, né? Chegou às semifinais. Então, ele, evidentemente, a disposição dele naquele momento era de não se desfazer de ninguém do elenco. Perdeu, saiu da Libertadores, mudou tudo, tem que mudar o planejamento. E aí, evidentemente, que aquele grupo, que era um grupo que tinha excedentes, né, em termos de jogadores, em termos de custos, para suportar uma Libertadores e, quem sabe, um campeonato mundial no final do ano, ele agora precisa ser revisado com vistas às competições que o Internacional vai jogar. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que está correto. O senhor entende vender 60 milhões de jogadores e pegar mais 50 no banco? Não, isso eu não entendo. Será que o Eu rombo é tanto estou assim? muito curioso com a reunião do Conselho, que deve vir agora no dia 10 de agosto, já está agendado, para ver Mas não tem uma reunião segunda-feira agora? o que aconteceu. Não, tem de contas, essa de... Mas a segunda-feira já vai ser de voar pão da mata. É uma questão que eu quero saber como é que aconteceu isso, porque não é possível, né? Não é possível. A situação do Internacional não é ruim do ponto de vista de receita. O Internacional tem uma receita de quadro social que dobra da televisão, mais a do quadro social dá 15 pau. 15% a menos do que 15% a menos do que o Corinthians ganha da televisão. Tá? Então, sim, o Inter, de alguma maneira, pelo tamanho do quadro social, ele compensa 126 mil essa semana. aquilo que ele deixa de receber da televisão. Tá? E é uma receita fixa. Tem uma pequena variação lá de 10% de inadimplência, muito pequena. Antes que o Zé Aldo já tome um pau nas redes sociais. 126 inscritos, 103 mil em dia. Mas veja bem... Mas ele falou de uma margem de uma margem de é 10%, mais ou menos 10, 15%. Que é normal. De inadimplência que acontece, ainda mais depois da desclassificação da Perde o Libertadores. jogo aí. Desclassificou da Libertadores. E o dado significativo é que no dia posterior à eliminação da Copa Libertadores, o Inter recebeu novos sócios. Aqui em Porto Alegre, 16 mil e mais sócios no interior. Ganhou 15 e perdeu uns 3 mil, tá certo. É bom, mas enfim, na verdade eu acho que isso é uma questão que me chama muita atenção, o que está se dizendo em termos de situação financeira do Internacional. Eu penso que iniciativas como o Portal da Transparência são muito bons, mas são ingênuos. São ingênuos. Tá bem. Mas ingênuos. Bem resumidinho tá ali, né? Eu vi o Bem Portal da resumidinho. E por que está atualizado só até março? Pois é, isso que eu estou dizendo. Daí não tem o salário do Anderson, por exemplo? É que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, a ideia de um portal de transparência é uma ideia muito boa, mas é ingênua no ambiente do futebol. Tá? Estou falando aqui para o Pelé e para vocês que são do ramo. O que isso quer dizer com ingênuo? É ingênuo por quê? Porque tem um portal de transparência, é uma coisa que vai muito bem para a administração pública, que tem o dever e a obrigação de publicidade, de dar publicidade aos gastos. Que é advogado aqui. Mas não é 100 O minutos. clube de futebol... O clube de futebol não Expor o jogador com o salário. Mas não bota. Não, mas não é isso. Bota assim, gastos com o futebol. Não, na verdade é isso que eu quero dizer isso. Com despesas em geral. Que Que tem alguns dados... Doutor, desculpe só. Assim, se tu botar lá o nome do jogador, o empresário, o nome do empresário do jogador... A percentual que o clube tem, estou falando aqui... Sem botar valores. Não precisa botar valores, mas percentuais. Mas a ideia de um portal de transparência, ela é uma boa ideia, mas ela é ingênua por esse motivo. Porque tu nunca vai poder, num clube de futebol, efetivamente ser transparente como um órgão público. 100% não. Não tem como. Porque tem uma questão estratégica. Não só estratégica, como tem alguns contratos que se faz que tem cláusulas de confidencialidade. Olha, este valor não pode ser publicizado. Se tu quer, assina, se não quer, não assina. Então, consequentemente, tu fica na obrigação de manter o sigilo sobre aquele contrato, sobre aquelas cláusulas, e não vai poder dar publicidade. Então, eu acho que assim, uma fachada muito boa, muito bem intencionada, politicamente pega muito bem, vamos fazer um portal de transparência, vamos botar as contas do Inter aí e tal. Mas, na verdade, aquele portal de transparência ele não serve, por exemplo, para alguém que queira, para um banco,
que vai analisar uma proposta de crédito para o Internacional, só vou olhar o portal Transparência Internacional, ver se eu posso ou não emprestar, qual é o risco da minha operação de crédito, deu um problema de emprestar dinheiro para o banco. Deu um problema pro na clube. documentação aí para tirar o empréstimo, uma coisa assim. Mas sempre tem, moleque. Não tem clube de futebol que tenha a documentação totalmente em dia. Não tem. Não existe isso. Alguma coisa sempre Quando vai estar vocês pendente. administraram junto com o Miranda lá, Sim. já não ficou tudo com as negativas tudo em dia? Então tinha no passado. Na verdade, sim. Durante o período, o que acontece? Tem uma série de documentos das gestões anteriores que tu não tem nem acesso. Aquele momento que se chegou na direção do Internacional, tem uma série de documentos que não estavam à disposição. Tinha uma baderna administrativa que não permitia que se tivesse acesso a determinados começou documentos. a se ajeitar. Sim, não tem dúvida. Tem uma Diga, coisa, Paulo né? Pelaipe. Campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, hein? 2013. Quanto é que era a folha? 3,5. Eu só, o Grêmio tem chance. Todos os times têm chance. Eu vi aí uma laje aí, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians se desmantelou. O Sheik não vinha jogando. Mas é bom. Não tô, calma. Não vinha Não, jogando. é só que te irritar. Aí perdeu um jogador que para mim é o melhor estrangeiro aí, o atacante, o Guerreiro, foi pro Flamengo. Mas o Corinthians tem, para mim, uns 3 melhores jogadores da meia cancha jogando atualmente no futebol brasileiro. O Jadson, o Elias e o Renato Augusto. Esse Renato Augusto é craque. Ele foi formado no Flamengo, ficou na Alemanha, no Bayer Leverkusen, 6 anos e voltou para o Corinthians. E ele teve um E problema o de Elias, lesão. o Elias o Elias também. Bom, mas o que é? Mas voltando a falar, é que as pessoas confundem muito. Um jogador que ganha, vou dar um exemplo assim, 400 mil reais. Esse jogador recebe líquido 280 mil. Por quê? Porque 27,5% é descontado na carteira. Mas alguns negociam líquido. Não, mas se ele ganha 250, eu estou botando um número Sim, que é fácil de fazer fictício. uma conta. Você tem uma despesa de 39, 38, 39% de custos em cima do jogador. Então, o que vai acontecer? O que acontece isso? Um jogador que esteja no clube registrado por 400 mil, ele recebe líquido 280. É 120 mil para o governo e depois tem mais 160 mil para o governo, que é 40% sobre os 400, dá mais 160 mil de impostos. Então, para o governo vai 280 mil reais e o jogador ganha 280 mil reais. Mas aí, quando as pessoas são oposição num clube, o jogador ganha 560 mil. Quando é a situação, o jogador ganha 280. Essa é a realidade do futebol. E isso é que o futebol tem que se moralizar. Não, e o jogador hoje em dia, essa questão do líquido, né? E os jogadores estrangeiros Mas já faltando pedem com a verdade, neto. doutor? Exatamente. Eles já fazem a negociação e dizem, olha, eu quero receber líquido tanto. Ele não quer saber quanto é que vai ter de encargo. Mas ele exige X na carteira e X fora? Não, ele quer receber, eu quero receber Cruzeiro, líquido por exemplo. tanto. Sim, mas é ele que tem o contador. Não, mas aí o clube que faz a arquitetura financeira. O clube tem a sua arquitetura o financeira Cruzeiro para só paga poder na carteira. O Cruzeiro. Atender a essa exigência. 100% na carteira. Cruzeiro, Belo Horizonte. Todos os jogadores sim. É do o único Cruzeiro clube. ganham todos. Bom, o Flamengo tem uma política Mas o risco de quebrar um clube assim é bem maior que os outros. Não? de ter muitos encargos. Não, mas tu sabe todos os dias a tua real situação. Por exemplo, mas tu sabe pagando a imagem. O Flamengo, eu trabalhei no Flamengo, que é meu último clube, 70% de carteira, todos os jogadores registrados 70% na carteira. Mas e se tu cada tem clube tem o seu 30% de imagem. Paulo, Até porque a lei... Se tu tem 100% CLT, tu tá obrigado a não deixar atrasar. Isso aí para os clubes de futebol é uma espada apontada contra a cabeça. Não, agora tu está falando de um aspecto novo, que agora perde ponto, né? E o Flamengo foi um antes dos perdia clubes- vínculo só, agora perde ponto Os também. jogadores do Santos, inclusive, estão pedindo isso. Não, pediram e não levaram porque na carteira estava Estava em dia. Um dos que brigou pela responsabilidade e já Esse é o tal implantou... do fair play financeiro. O Flamengo é o único clube no Brasil que implantou dentro do Conselho, foi aprovado no Conselho Deliberativo, o fair play financeiro. Se o presidente do Flamengo, ele é responsável
pelas suas despesas, pelos seus gastos. Foi aprovado e o Flamengo já adota isso. Eu tive lá 1 ano e 9 meses, o Flamengo não atrasou um dia o salário dos jogadores, um dia, dos seus profissionais. Pelaipe, doutor Luiz César, Zé Aldo, nós já vamos voltar, vamos deixar alguma coisa no ar assim, ó. Fluminense, com o Ronaldinho, o que que significa? Trauma chapecoense, o que que significa? Diego Aguirre deve continuar ou não? Roger, está indo bem, mais ou menos, é o cara certo, na hora certa, no lugar certo? Nós já vamos voltar logo depois do intervalo comercial.